Guerras são documentadas, rivalidades recebem nomes. As alianças costumam ser ignoradas até construírem algo grande demais para ser ocultado. O Império das Drogas de Quebec, a Guerra dos Motoqueiros Nórdicos, a Rede da Costa Leste, que manteve os Hells Angels fora do território dos Pagans por 50 anos, nenhum desses foi um ato solo. Eles não nasceram da Irmandade e não foram sustentados pela lealdade. Eles nasceram da conveniência. Uma aliança é um cálculo. É o momento em que dois predadores se encaram e decidem que o que podem construir juntos vale mais do que o que poderiam tomar à força. Cada item desta lista responde à mesma pergunta fria. Os Hells Angels passaram boa parte de 3 décadas tentando fazer o que toda organização dominante em um cenário competitivo tenta fazer: consolidar, controlar uma região, absorver ou eliminar a concorrência. Mova-se para a próxima região. Repita. Isso funcionou na Califórnia. Isso tinha funcionado no Canadá. Isso tinha funcionado na Europa. O modelo estava comprovado e a organização que o executava era o maior clube de motociclistas fora da lei do mundo. Com os recursos, a infraestrutura e a disciplina organizacional para aplicá-lo em qualquer lugar que escolhesse operar. O que a impediu nos Estados Unidos não foi um clube rival. Foram 5 deles. A coalizão que se formou contra os Anjos, os Mongols, os Bandidos, os Outlaws, os Pagans e os Sons of Silence não foi construída em uma única reunião, nem formalizada em um documento assinado, nem anunciada por qualquer mecanismo que o público pudesse observar. Ela se formou gradualmente através do reconhecimento compartilhado de que os Anjos eram a principal ameaça organizacional para todo clube que não fosse os Anjos. E que o problema específico de enfrentar o maior clube de motociclistas do mundo era mais fácil de administrar quando 5 organizações estavam fazendo isso do que quando cada uma fazia sozinha. A ATF documentou isso. O Departamento de Justiça deu nome a isso. Registros de tribunais federais de várias jurisdições mencionavam isso. Os 5 clubes estão aliados contra os Anjos para disputar território e membros. Essa é a linguagem de um relatório do governo, clínica e específica, descrevendo algo que as autoridades vinham observando crescer há anos. A lógica da coalizão era simples e não tinha nada a ver com afeto entre seus membros. Os mongols haviam conquistado o sul da Califórnia dos Anjos nos anos 1980 e precisavam de aliados contra a pressão contínua dos Anjos. Os bandidos controlavam o Texas e o Sudoeste e compartilhavam a capacidade dos Anjos para a expansão internacional. 2 clubes crescendo na mesma direção inevitavelmente iriam colidir. Os Outlaws estavam em guerra com os Anjos desde 1974 por causa de 3 corpos em uma pedreira na Flórida e precisavam de todo aliado organizacional disponível em um conflito que agora entrava em sua 6ª década. Os Pagans dominavam a costa leste e enfrentavam a contínua expansão dos Anjos em direção ao leste. Os Sons of Silence inicialmente se aliaram aos Anjos em 1968, mas o relacionamento se rompeu após décadas de atritos territoriais. 5 clubes. 5 motivos diferentes para querer a mesma coisa. Um inimigo em comum, grande o suficiente para tornar a aliança racional, apesar de tudo que normalmente a dificultaria. George Christie, que como presidente do capítulo de Ventura, foi uma das figuras mais importantes dos Anjos no país durante os anos em que a coalizão se solidificou, descreveu ter visto Outlaws na Califórnia nos anos 1990, visitando como convidados dos Mongols. Ele disse que isso o incomodou. O que realmente o incomodou não foram os clubes individuais. Os Anjos estavam lutando contra os Outlaws desde 1974 e contra os Mongols desde 1977. O que o incomodou foi a imagem deles na mesma sala, no mesmo estado, em território dos Mongols, como convidados.
A cena mostrava para ele algo sobre o que estava sendo organizado do outro lado da linha, que ele achou mais ameaçador do que qualquer confronto individual que os anjos já haviam enfrentado antes. Ele tinha motivo para se perturbar. O que a coalizão conseguiu não foi a destruição dos anjos. Nenhuma aliança, guerra ou processo federal conseguiu isso em 7 décadas de tentativas. O que ela conseguiu foi impedir a consolidação. Os anjos não conseguiram fazer nos Estados Unidos o que fizeram com a Escandinávia, o que fizeram com o Canadá, o que fizeram na Califórnia, antes dos mongols revidarem. Avançar sistematicamente pela geografia, absorvendo ou eliminando cada concorrente em sequência até que não restasse nada. Mas capítulos dos anjos e clubes fantoches dos anjos e a autoridade organizacional dos anjos de costa a costa. A coalizão impediu essa sequência. Quando os anjos avançaram contra os Outlaws no meio oeste nos anos 90, absorvendo os capangas do inferno em Chicago, os Outlaws não enfrentaram essa expansão sozinhos. Eles enfrentaram isso no contexto de um alinhamento organizacional mais amplo, que incluía clubes em todas as outras frentes que os anjos estavam tentando administrar ao mesmo tempo. Quando os mongols violaram o Acordo de Paz da Califórnia, ao avançar para o norte da Califórnia, em 2000, a resposta dos anjos teve que levar em conta o que uma reação muito agressiva nessa frente significaria para a sua exposição em todos os outros lugares. 5 clubes enfrentando um inimigo em 5 frentes ao mesmo tempo é bem diferente de 5 clubes enfrentando um inimigo de maneira sequencial. Os Sons of Silence trouxeram o Colorado nas Montanhas Rochosas, região onde os anjos se estabeleciam, mas nunca controlaram por completo. Uma batida policial em 1999 em uma sede dos Sons of Silence resultou na apreensão de metralhadoras, bombas caseiras e granadas. O perfil específico de armamento de um clube que vinha se preparando para o tipo de conflito que a coalizão tornou possível. Os Pagans trouxeram toda a costa leste e as conexões com o crime organizado ítalo-americano que lhes deram uma profundidade institucional que os anjos não poderiam facilmente replicar naquela região. A conquista específica da coalizão é visível no mapa do território dos motoclubes fora da lei americanos como existe hoje. Os anjos são poderosos. Eles têm capítulos em 27 estados dos Estados Unidos. Eles são o maior clube fora da lei do mundo. E eles não controlam a costa leste, que está nas mãos dos Pagans. Eles não controlam o sul da Califórnia, que está nas mãos dos mongols. Eles não controlam o Texas, que está nas mãos dos bandidos. Eles não controlam o meio oeste tão completamente quanto a sua capacidade organizacional sugeriria, porque os Outlaws estão lá. Os 5 clubes construíram algo contra os anjos que, em 4 décadas, os anjos não conseguiram desmontar. Nem pela violência, nem pela absorção, nem pela consolidação regional sistemática que funcionou em todos os outros lugares. 5 clubes, um inimigo. A aliança defensiva mais importante da história dos clubes de motoqueiros fora da lei americanos, e a única que foi construída, não em torno do que os membros tinham em comum, mas sim em torno do interesse organizacional específico e compartilhado de garantir que o maior clube do mundo não se tornasse o único. Os Hells Angels fundaram seu primeiro capítulo em Nova York em 5 de dezembro de 1969 ao absorverem a gangue de motociclistas aliens no East Village de Manhattan. A sede era um prédio de 6 andares na East 3rd Street, número 77. A escolha do local não foi por acaso. O East Village estava na fronteira de territórios de algumas das famílias mais poderosas do crime organizado dos Estados Unidos. O encontro era inevitável. Os Hells Angels formaram ligações com as famílias criminosas Gambino e Genovese, na cidade de Nova York, e com a família criminosa Bufoli, no oeste de Nova York. Fornecendo segurança, transporte em transações de narcóticos e assassinatos por encomenda para a máfia em troca de drogas. O acordo era estruturalmente enxuto.
A máfia tinha fornecimento cocaína, heroína, conexões com os cartéis sul-americanos. Os anjos tinham infraestrutura de distribuição, capacidade de coerção e um modelo organizacional que operava fora dos esquemas tradicionais de aplicação da lei criados para combater a máfia. Duas organizações criminosas. Capacidades complementares. O mercado. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirmou que os Hells Angels têm ligações com as famílias criminosas Gambino e Genovese de Nova York. A máfia recebe segurança e transporte em negociações de narcóticos em troca de drogas e assassinatos por encomenda. A operação de drogas que surgiu dessa aliança era sofisticada o suficiente para desenvolver sua própria estrutura interna de gestão. O tráfico de metanfetamina se tornou tão lucrativo que os Hells Angels de Nova York formaram um conselho de distribuição de metanfetamina para avaliar quanto da droga fornecer e como dividi-la entre outros capítulos. Um conselho com protocolos de avaliação. Para a distribuição de metanfetamina, os anjos não estavam distribuindo a droga por meio de apertos de mão e transações em estacionamentos. Eles estavam operando uma organização de distribuição com gestão, supervisão e sistemas de alocação entre capítulos. A cadeia de suprimentos ia além da máfia completamente. O Serviço de Alfândega dos Estados Unidos documentou casos em que os Hells Angels de Nova York fizeram parceria com o cartel de Medellín no contrabando de cocaína. A família Gambino e a família Genovese de um lado, o cartel de Medellín do outro. Os Hells Angels de Nova York ficavam entre eles, distribuindo o produto de ambas as direções por meio de uma rede que ia do clube no East Village até os capítulos no interior do estado, em Binghamton e Troy. A contravigilância organizada para protegê-la também era sofisticada. De acordo com documentos federais, os Hells Angels utilizavam um extenso sistema de contravigilância para impedir a infiltração das autoridades. Isso supostamente incluía um contato no Departamento de Polícia da cidade de Nova York e um promotor federal em Albany. Um contato dentro do Departamento de Polícia de Nova York, um contato dentro do Ministério Público de Albany. A aliança com o crime organizado havia dado aos Hells Angels acesso exatamente ao tipo de corrupção institucional que tornava as organizações criminosas realmente difíceis de desmantelar. A documentação federal mais recente sobre a parceria veio de Montreal e não de Nova York. Sûreté du Québec. O inspetor-chefe Patrick Bélanger disse que as investigações conjuntas permitiram a prisão dos chefes muito influentes do crime organizado que formaram uma aliança entre os Hells Angels, a máfia e as gangues de rua. Essa aliança nasceu do desejo de controlar territórios, especialmente o tráfico de drogas, e mais especificamente a região de Montreal, além de compartilhar os lucros. O modelo que foi construído no East Village de Nova York em 1969 não donos para assuntos como isso, não é nada espaço. A capacidade de imposição dos motoclubes, combinada com a infraestrutura de fornecimento da máfia, já havia se replicado no Canadá em 2015, com a família Resuto e os Hells Angels comandando o mercado de drogas de Montreal em uma parceria formal documentada. A aliança entre os Angels de Nova York e as famílias do crime organizado ítalo-americanas representa a parceria entre motoqueiros e máfia mais duradoura e mais bem documentada da história americana. Isso deu aos Angels uma estrutura criminosa institucional que nenhum outro motoclube nos Estados Unidos conseguiu replicar. A máfia forneceu abastecimento e proteção política. Os Angels forneciam distribuição e violência. O Departamento de Justiça nomeou. O Serviço de Alfândega dos Estados Unidos registrou isso. O cartel de Medellín forneceu isso. O Departamento de Polícia de Nova York tinha um policial infiltrado. Ainda está em operação. Frank Peter Dooney Ryan controlava o porto de Montreal. Esse único fato explica cada gota de sangue derramada em Quebec por 30 anos. Sob a liderança de Ryan, a gangue West End evoluiu de um grupo de assaltantes irlandeses para uma rede global de intermediação.
No final dos anos 1970, eles haviam tomado o controle do Porto de Montreal, transformando-o em um canal privado para todo navio porta-contêineres vindo da América do Sul, Europa e Oriente Médio. O controle dos cais significava o controle do produto. Cocaína da Colômbia, heroína do Crescente Dourado e haxixe do Marrocos. Ryan comandava a família Maddox. Os Maddox controlavam os cais e as drogas permeavam tudo. O acordo que surgiu foi sem precedentes. 3 organizações distintas, a gangue do West End, a máfia de Montreal e os Hells Angels, formaram o que ficou conhecido como o Consórcio. Inspirados na Comissão de Nova York, os líderes desses 3 grupos sentaram-se à mesma mesa para fixar os preços de atacado e varejo dos entorpecentes em toda a cidade. Funcionava como um conselho criminoso de controle de mercadorias, definindo o preço antes do produto chegar às ruas. A escala era impressionante. Entre o final dos anos 1970 e o início dos anos 1990, a polícia estima que a gangue movimentou 40 toneladas de cocaína e 300 toneladas de haxixe. O valor nas ruas era de 150 bilhões de dólares. Essa aliança não era apenas transacional. Era uma hierarquia imposta pessoalmente por Ryan. Em janeiro de 1982, quando uma facção dos Hells Angels de Montreal planejou sequestrar um dos filhos de Ryan para quitar uma dívida, a resposta foi uma aula de como exercer pressão. Ryan não foi para a guerra. Ele deu um ultimato aos Angels: executem os conspiradores ou percam o acesso ao porto. Os Angels não hesitaram. Eles escolheram a cadeia de suprimentos em vez dos próprios irmãos. Eve Trudeau atirou nos colegas de clube e jogou os corpos no rio São Lourenço para manter o tráfico de drogas. A violência era uma via de mão dupla. Quando Ryan precisava cobrar uma dívida ou eliminar um rival, como no assassinato de Patrick McGurney em 1981, ele não usava seus próprios homens. Ele enviava o capítulo norte dos Angels. O carro-bomba contra um Mercedes-Benz em Montreal foi obra de um braço de execução compartilhado, um sistema de assassinos de aluguel que fazia a ponte entre a gangue e o clube. Nem mesmo o assassinato de Ryan em 13 de novembro de 1984 conseguiu desmontar a máquina que ele construiu. Quando seu sucessor, Alan The Weasel Ross, buscou vingança contra os assassinos, ele recorreu novamente aos motoqueiros. Ei, irmãos, cansados das besteiras e da censura do YouTube, é hora de se libertar. Por isso, mudei para o Patreon, onde posso oferecer o conteúdo cru e sem censura que vocês querem. Participe do meu Patreon e ganhe muitos benefícios. Acesso antecipado exclusivo a todos os vídeos, dias antes do YouTube, com uma experiência de visualização 100% sem anúncios. Discussões comunitárias sem censura, sem restrições e o dobro de conteúdo. 2 vídeos incríveis toda semana, acesso VIP. Interaja comigo e tenha acesso a informações exclusivas do mundo dos motociclistas. Quer fazer parte da elite? Clique no link do Patreon agora. Seu apoio nos mantém em movimento e impulsiona uma revolução de conteúdo livre de censura e restrições. Junte-se agora e desbloqueie um mundo de benefícios exclusivos. 12 dias após a morte de Ryan, matadores dos Hells Angels entregaram uma televisão oca, cheia de explosivos, em um apartamento em Montreal. A explosão matou todos que estavam lá dentro. A vingança da gangue West End foi realizada pelos mesmos motoqueiros que protegeram Ryan por 10 anos. O consórcio sobreviveu ao seu arquiteto por 40 anos. Ele continua sendo uma estrutura operacional documentada até hoje, ligando a máfia de Montreal, os Hells Angels e os cartéis colombianos em um único mecanismo coeso de lucro. Frank Ryan deu aos Hells Angels a chave para o mundo. Em troca, ele passou a poder ordenar que matassem seus próprios membros. Não era apenas uma aliança, era uma dependência total. Os Hells Angels construíram um império em Quebec, mas eles o construíram sobre uma base que pertencia à gangue West End.
Os Hells Angels construíram seu poder inicial sobre uma base de exclusão. Sem membros negros, sem membros hispânicos, sem exceções. No cenário volátil do sul da Califórnia, em 1970, essa barreira racial não apenas preservou uma subcultura, ela abriu uma porta. Os Mongols MC não apenas atravessaram essa porta, eles a arrancaram das dobradiças. Em 1974, os mongols começaram a recrutar agressivamente membros da cultura de gangues de rua do leste de Los Angeles. Bairros onde a máfia mexicana, La M, vinha construindo uma infraestrutura criminosa baseada em prisões desde 1957. Isso não foi coincidência. Os mongols estavam absorvendo os vatos loucos, que já carregavam a bagagem, o treinamento e as ordens permanentes do estilo de vida surenho do sul da Califórnia. Muitos desses recrutas se tornaram a espinha dorsal dos East LA Enforcers, um esquadrão especializado dentro dos mongols que usava um patch ELA, preto e branco distinto, na frente de seus coletes. Isso deu aos mongols um recurso que nenhum outro clube de motociclistas na América possuía. Um canal direto para a rede prisão-rua mais sofisticada que existe. Enquanto os Hells Angels eram uma ilha isolada, os mongols eram um componente integrado de um ecossistema gigantesco. Através da LAM, os mongols ganharam acesso à distribuição de drogas nas ruas, sistemas de taxação em bairros inteiros e um suprimento ilimitado de soldados que já haviam jurado obediência à autoridade da máfia mexicana. Foi o contra-ataque decisivo à hegemonia dos Angels. Os próprios homens que os Hells Angels rejeitaram devido às políticas racistas de membresia se tornaram as tropas de choque que quebraram o monopólio dos Angels na Califórnia. Os mongols não lutavam apenas por território. Eles lutavam com o peso institucional do sistema prisional da Califórnia a seu favor. Mas, no submundo, uma aliança é tão estável quanto seu último pagamento. O relacionamento acabou se rompendo em um dos conflitos internos mais perigosos da história do crime. LAM, percebendo que os mongols haviam se tornado autônomos demais, lançou um plano brutal de extorsão. Eles exigiram taxas do clube, chegando ao ponto de colocar toda a organização dos mongols em uma lista de execução imediata. A ordem era absoluta. Todo surenho no sistema penitenciário da Califórnia e nas ruas estava autorizado a matar qualquer mongol que encontrasse. A aliança, que havia transformado o clube em uma potência nacional, de repente se tornou uma ameaça existencial. Durante anos, os mongóis viveram sob ordem de morte, forçados a se defender não apenas de motoqueiros rivais, mas também do enorme aparato de gangues de rua multigeracionais que eles mesmos ajudaram a fortalecer. Os mongóis sobreviveram, mas as cicatrizes permaneceram. Eventualmente, através de negociações nos bastidores e do pagamento de dívidas significativas, LAEMA revogou a ordem de morte. Hoje, a relação está documentada, mas é cautelosa, uma paz fria entre duas organizações que provaram que podiam conquistar um Estado juntas, mas quase se destruíram no processo. O patch de executor da ELA ainda é usado, um lembrete silencioso de que a maior força e a maior ameaça dos mongóis vieram da mesma fonte. Agora, os Pagans nunca foram o maior motoclube dos Estados Unidos. Eles não têm os capítulos internacionais dos Angels, nem a presença massiva dos Outlaws. Eles são uma potência regional, ancorada estritamente na costa leste. 13 estados, nenhuma presença na costa oeste e nenhuma expansão global. Mas o tamanho é uma métrica enganosa no Nordeste. Os Pagans têm algo que impediu os Hells Angels de desbancá-los com sucesso por mais de 50 anos. Eles têm o apoio da máfia. Isso não foi só uma série de apertos de mão. Foi uma integração profunda e estrutural à la Cosa Nostra, LCN, das famílias de Pittsburgh, Filadélfia, Nova York e Nova Jersey. Enquanto outros clubes lutavam por irmandade, os pagãs atuavam como a infantaria motorizada para a comissão.
Em Pittsburgh, a ponte foi construída com sangue e negócios. Eugene Nick, o Lâmina, Gesuli, serviu como elo oficial entre a família da máfia de Pittsburgh e o chefe dos Pagans, Daniel Denny, o diácono Zwebel. Juntos, eles comandavam uma enorme rede de maconha e cocaína a partir de East Liberty e Highland Park. A ligação era ainda mais literal no caso de Anthony Rock. Laraca, um integrante dos Pagans que silenciou uma testemunha federal e era sobrinho de Sebastian Laraca, o homem que reinou como chefe da máfia de Pittsburgh por quase 3 décadas. Em Filadélfia, a aliança assumiu uma forma mais tática. Joey Merlino, o chefe extravagante da máfia da Filadélfia, mantinha uma amizade próxima com Steve Guerrilla Mondevergine, o presidente do capítulo local dos Pagans. Merlino não apenas bebia com os pagãs, ele os usava para resolver disputas no submundo e servir de anteparo. Essa parceria específica é o principal motivo pelo qual os Hells Angels nunca conseguiram fincar uma bandeira no sudeste da Pensilvânia ou no sul de Nova Jersey. Os pagãs forneciam a força bruta nas ruas. A máfia fornecia o suprimento de drogas em grande escala, a infraestrutura para a lavagem de dinheiro e a proteção institucional que um clube de motociclistas jamais conseguiria construir sozinho. O relacionamento era profissional, mas nunca pacífico. Em abril de 1982, a aliança chegou ao limite após uma reunião sobre um grande acordo de distribuição de metanfetamina. O subchefe Salvatore Chuck Merlino, pai de Joey, bateu seu carro em uma motocicleta dos Pagans, ferindo o motociclista. A retaliação foi imediata e devastadora. Os pagãs incendiaram o carro de um associado de Merlino e atiraram nas residências de Caporegime, Salvatore Testa e da própria mãe de Merlino. A resolução provou o quanto essa aliança era vital para ambos os lados. Para evitar uma possível guerra que teria custado milhões em receitas perdidas, a máfia pagou aos motoqueiros exatamente $5.000 pelas contas do hospital e pela moto danificada. Apertaram as mãos e retomaram o trabalho juntos. Das conexões Gambino em Nova York até as famílias de Nova Jersey do outro lado do Hudson, os Pagans se entrelaçaram no tecido do crime organizado ítalo-americano por todo o corredor do Nordeste. Esses relacionamentos transformam um grupo relativamente pequeno em uma força realmente perigosa. Os Hells Angels são mais numerosos, mas os Pagans têm a história e os pesos pesados da LCN do lado deles. O mapa não mudou em meio século por um motivo? Você não enfrenta só os Pagans. Você enfrenta as famílias que os apoiam. O Outlaws Motorcycle Club sobreviveu por 5 décadas ao se ancorar nas 2 estruturas de poder mais lendárias do meio-oeste americano, a máfia de Chicago e a parceria de Detroit. Não se trata apenas de interesses em comum. São alianças formais e estruturais onde a máfia fornece acesso ao mercado e proteção institucional, e os Outlaws oferecem a força bruta e a distribuição nas ruas. Em Chicago, a relação é tão integrada que ganhou até um nome próprio, a Aliança 00. Ela foi formalizada em meados dos anos 1970, quando Peter Greased Lightning Rogers, o chefe de segurança do clube, se reuniu com figuras importantes da organização em uma pizzaria de Chicago para definir os termos da cooperação. A ponte foi Thomas Westside Tommy Stemek, o presidente dos Outlaws de Chicago, que subiu ao Conselho Nacional de Direção do clube. Com Stemek no comando, a aliança virou uma máquina de dividir lucros. Em 1977, os motoqueiros e os mafiosos haviam efetivamente monopolizado a prostituição organizada em toda a cidade, dividido os lucros e criado uma frente unificada que tornou os Outlaws de Chicago intocáveis pelos rivais menores. A 300 milhas a leste, a parceria de Detroit reproduzia o modelo. A aliança foi intermediada por Francesco Franchi, o bomba bomerito, o emissário da máfia para o submundo dos motoqueiros.
Bomerito fez a ponte entre o presidente nacional dos Outlaws, Harry Taco Bowman, e o chefe de rua da máfia de Detroit, Anthony Tony Jack Giacalone, o homem amplamente considerado como responsável pelo desaparecimento de Jimmy Hoffa. Por meio dessa conexão, a máfia de Detroit começou a terceirizar serviços de coerção de alto risco para os Outlaws em troca de uma porcentagem dos lucrativos esquemas de drogas e agiotagem que a parceria controlava. A sofisticação da aliança Duplo Zero era mais visível em sua capacidade de corromper o sistema por dentro. No início dos anos 2000, membros dos Outlaws e da Outfit operavam juntos um esquema de jogos de azar e furtos com base em Cícero, Illinois. Quando as acusações federais por crime organizado finalmente foram feitas, em 2009, a lista de co-conspiradores contou a verdadeira história. Junto com os motoqueiros e mafiosos, havia um policial de Cícero e um policial de Berwyn. A aliança não só dominava as ruas, ela havia se infiltrado nas próprias agências encarregadas de detê-la. Essa aliança entre as duas cidades sobreviveu à morte de seus arquitetos, a múltiplas superacusações federais e ao declínio geral do poder da máfia tradicional. A organização e a parceria de Detroit podem ser menores do que eram nos anos 1970, mas sua memória institucional sobrevive nos Outlaws. Duas famílias da máfia, um motoclube e 50 anos de cooperação documentada que provam que, no meio oeste, a coisa mais perigosa que você pode fazer é ficar sozinho. Em 1992, os bandidos não eram nada no norte da Europa. Eles tinham apenas um capítulo em Marsella, na França, e nenhuma presença na Escandinávia, uma região onde os Hells Angels estavam estabelecidos desde 1980. Os Angels estavam se expandindo com uma política de terra arrasada, dando aos clubes locais menores uma escolha binária: ser engolido pela máquina dos Angels como clube fantoche ou ser eliminado. O Império Nórdico dos Bandidos não surgiu de uma migração lenta de membros. Ele foi construído dando uma bandeira aos desesperados. A mudança começou em Copenhague em 1992, quando um clube local chamado Morticians se voltou contra os Angels. Eles se rebatizaram como Undertakers e, buscando uma base de poder grande o suficiente para sobreviver à retaliação inevitável, se juntaram aos bandidos em 1993. Isso deu aos bandidos sua primeira base na Dinamarca. No sul da Suécia, os Morbids MC enfrentaram a mesma pressão sufocante dos Angels. Em vez de desistir, eles fizeram o mesmo cálculo. Eles se juntaram aos bandidos. Logo, o Outlaws MC fez o mesmo, juntando-se a essa crescente coalizão de rejeitados. Em 1994, a aliança havia criado uma alternativa letal à hegemonia dos Hells Angels. Embora os bandidos tivessem apenas alguns capítulos oficiais, eles se tornaram o ponto de união para quase 15 gangues independentes em toda a Escandinávia que se recusavam a entregar sua autonomia aos Hells Angels. O que se seguiu foi a guerra de motoqueiros mais militarizada da história europeia. Isso não foi uma briga de rua, foi uma campanha de 3 anos de guerrilha urbana em 4 países. O alcance logístico da aliança ficou evidente em pelo menos 36 invasões organizadas em instalações do exército sueco e da Guarda Nacional dinamarquesa. O saque foi impressionante. Foguetes antitanque de Bofors, metralhadoras, minas terrestres e mais de 17 quilos de explosivos de alto poder. O conflito escalou para uma série de confrontos com armas pesadas. 13 foguetes antitanque foram disparados contra sedes ocupadas. Uma granada propelida por foguete atingiu o complexo dos Hells Angels em Copenhague durante uma festa, resultando na morte de um civil. Assassinatos ocorreram em grandes aeroportos internacionais e em rodovias de alta velocidade na Suécia. A coalizão Reject transformou uma série de pequenas disputas locais em um conflito militar multinacional.
A guerra só terminou quando o custo da destruição e distração se tornou alto demais para a liderança internacional do clube. Em 25 de setembro de 1997, os presidentes dos bandidos e dos Hells Angels Europa apareceram na televisão nacional dinamarquesa para apertar as mãos e anunciar um tratado de paz formal. A trégua foi baseada em um simples congelamento territorial. Os dois clubes decidiram parar a expansão nos países nórdicos. Em apenas 5 anos, os bandidos passaram de nenhuma presença para 7 capítulos estabelecidos em 4 países. O modelo de aliança funcionou muito bem. Ao absorver os clubes que estavam perdendo sozinhos, os bandidos forçaram o maior clube de motociclistas do mundo a um impasse. Com o território nórdico resolvido, ambas as organizações imediatamente começaram a transferir seus membros escandinavos veteranos para Espanha e Itália, para recomeçar todo o processo. A guerra havia acabado, a expansão simplesmente se moveu para o sul. A transição dos bandidos de uma curiosidade francesa para uma potência nórdica é o maior exemplo do ditado "o inimigo do meu inimigo". Antes de 1994, os bandidos eram praticamente inexistentes na Escandinávia. Eles tinham apenas um capítulo em Marsella e nenhuma infraestrutura no norte. Os Hells Angels, por outro lado, eram o predador de topo na Dinamarca há mais de uma década e estavam sistematicamente absorvendo todos os clubes independentes na Suécia, Noruega e Finlândia. A expansão não aconteceu por meio de uma migração lenta de membros do Texas ou da França. Ela ocorreu graças a uma coalizão de resistência. O catalisador foi o Undertakers MC na Dinamarca. Originalmente conhecidos como Morticians, eles haviam chegado ao limite com a expansão agressiva dos Hells Angels. Em 1993, eles fizeram uma jogada de sobrevivência. Eles mudaram de bandeira e passaram para os bandidos, garantindo ao gordo mexicano sua primeira presença em solo nórdico. Isso criou um efeito dominó. Na Suécia, os Morbids MC estavam enfrentando um ultimato dos Hells Angels de Malmo: dissolvam-se ou sejam absorvidos. Eles optaram por uma terceira opção e se uniram aos bandidos. Na Noruega e na Finlândia, capítulos locais dos Outlaws MC e pequenos grupos independentes seguiram a mesma lógica. Esses clubes estavam perdendo suas guerras individuais. Eles eram menores, menos organizados e não tinham o peso internacional dos anjos. Os bandidos ofereceram a eles uma bandeira, uma identidade global e um contrapeso. Ao se aliarem a essas células locais de resistência, os bandidos basicamente transformaram a guerra numa espécie de franquia. O resultado foi a total militarização do submundo nórdico. Porque esses clubes locais agora tinham o apoio de uma organização internacional, eles não lutavam apenas com recursos locais. Eles acessaram um mercado negro global que inundou a Escandinávia com equipamentos normalmente reservados para o campo de batalha. Entre 1994 e 1997, a presença logística da aliança foi definida pelo roubo e uso de armamentos militares suecos e dinamarqueses. Não estamos falando de pistolas baratas. Estamos falando do M80 Zolia, o foguete antitanque iugoslavo. Durante o conflito, pelo menos 13 desses foguetes foram disparados contra sedes ocupadas. A aliança transformou tranquilos subúrbios escandinavos em zonas de combate ativas, culminando em ataques de grande destaque no aeroporto de Copenhague e na rodovia Helsingborg-Estocolmo. Sem essa aliança, não haveria guerra de motoqueiros nórdicos. Teria havido uma série de escaramuças breves e de um lado só, terminando com a consolidação total da região sob o domínio dos Hells Angels. Em vez disso, ao oferecer uma alternativa estrutural à absorção, os bandidos criaram um impasse que durou 3 anos e custou dezenas de vidas. A guerra só acabou quando os custos dos negócios ficaram altos demais para os capítulos mãe internacionais. Em 1997, um aperto de mão televisionado entre as duas organizações congelou o mapa.
os bandidos saíram com o Império Nórdico permanente, 7 capítulos espalhados por 4 países, construído inteiramente às custas dos clubes locais que simplesmente se recusaram a desaparecer. A maioria das alianças criminosas é definida pela geografia. Quem controla qual rua, qual porto ou qual rodovia? A parceria entre os Hells Angels e a Irmandade Ariana, AB, é diferente. Ela é definida pelo limite entre o pátio e a rua. É uma integração vertical de poder que liga a gangue prisional mais disciplinada dos Estados Unidos ao clube de motoqueiros fora da lei mais expansivo do mundo. Esse relacionamento, amplamente documentado pelo Departamento de Justiça e pelo FBI ao longo de décadas de processos federais por crime organizado, funciona como um ciclo contínuo de autoridade criminosa. A Irmandade fornece o peso institucional dentro dos sistemas prisionais, estaduais e federais, garantindo que qualquer motoqueiro que entre na prisão seja protegido, recrutado ou utilizado. Em troca, os Hells Angels fornecem a infraestrutura externa, a logística, os veículos e as casas de segurança necessárias para gerenciar os interesses da Irmandade do lado de fora. A sinergia entre as duas organizações é construída sobre uma cultura compartilhada de disciplina extrema e uma marca específica de pragmatismo violento. Embora sejam entidades distintas, elas frequentemente operam com membros e associados em comum, que transitam entre os dois mundos com facilidade. A Irmandade serve como escola de formação para executores de alto nível, enquanto os Hells Angels são um plano de aposentadoria lucrativo para membros da AB que retornam às ruas. A natureza letal dessa cooperação ficou evidente em um caso federal histórico de 2022 no Alasca. Os promotores conseguiram condenar um membro dos Hells Angels, junto com vários associados da Irmandade Ariana, por acusações de assassinato, sequestro e crime organizado. O julgamento detalhou uma sofisticada organização criminosa que utilizava os recursos combinados de ambos os grupos para cobrar dívidas e eliminar rivais com eficiência cirúrgica. Essa aliança representa uma ameaça única para as autoridades porque resolve o problema das prisões para o motoqueiro fora da lei. Normalmente, uma grande operação contra o crime organizado quebra o ímpeto de um clube ao remover sua liderança. Mas através da Aliança AB, o poder permanece intacto. A liderança simplesmente se move do clube para o bloco de celas e as ordens continuam a fluir. É uma parceria construída com base na percepção de que uma parede só é uma barreira se você não tiver alguém do outro lado segurando a porta aberta. A Guerra dos Motoqueiros de Quebec foi o conflito mais sangrento da história dos clubes de motociclistas, e no ano 2000 já havia chegado a uma fase terminal. A Rock Machine, que manteve os Hells Angels no impasse por 6 anos violentos, finalmente estava se desfazendo. O fundador deles estava preso em uma prisão federal nos Estados Unidos. Suas fileiras foram dizimadas pelo desgaste e eles estavam diante de um inimigo estruturalmente superior que se recusava a recuar. A Rock Machine não precisava de parceiro. Eles precisavam de um milagre. Eles encontraram isso nos bandidos. Em dezembro de 2000, a aliança foi formalizada por meio de uma troca de insígnias, que foi menos uma fusão e mais um resgate corporativo. As condições eram duras. Os bandidos exigiram que os fundadores da Rock Machine passassem novamente pelo período de teste. Homens que anos na linha de frente da guerra de drogas multimilionária foram obrigados a retirar seus emblemas e recomeçar do zero. A maioria aceitou a humilhação. Eles sabiam que, sem o peso internacional do gordo mexicano, a Rock Machine estaria extinta em poucos meses. A infusão dos recursos, prestígio e apoio logístico dos bandidos agiu como uma enorme dose de adrenalina para uma organização moribunda. Isso deu aos remanescentes da Rock Machine o oxigênio institucional para continuar lutando por mais 2 anos. Isso transformou uma insurgência local em um capítulo de uma superpotência global,
forçando os Hells Angels a lidar com um inimigo que, de repente, tinha acesso a linhas de suprimento internacionais. Uma nova bandeira para unir e lutar. Mas uma aliança só pode adiar o inevitável se a matemática por trás disso não mudar. Em 2003, o peso combinado de 8 anos de guerra e da pressão policial implacável, culminando nas enormes batidas da Operação Primavera, quebrou a resistência. Os Hells Angels, enfim, alcançaram a consolidação que buscavam há 10 anos. Os bandidos cederam Quebec e a filial canadense do clube acabou sendo destruída pelo horror interno do massacre de Shedon em 2006. A aliança Rock Machine Bandidos acabou não conseguindo conquistar a província, mas sua importância histórica é inegável. Foi a única coisa que manteve a guerra viva depois da virada do milênio. Isso mostrou que, mesmo derrotada, uma organização pode, aliada a uma força maior, transformar morte certa em 2 anos de resistência. As 10 alianças desta lista redefiniram o cenário do crime nos séculos 20 e 21. Elas provaram que, enquanto um único grupo pode iniciar uma guerra, é preciso uma coalizão para construir um império ou impedir que um consuma tudo. Da Aliança 00 em Chicago ao consórcio em Montreal, essas parcerias criaram estruturas que sobreviveram aos homens que as assinaram. Eles transformaram gangues de rua locais em franquias internacionais e disputas simples de território em conflitos de nível militar. Eles também revelaram uma verdade essencial sobre o poder. Quanto mais dominante uma organização se torna, mais ela incentiva seus inimigos a cooperarem. A busca dos Hells Angels pela consolidação total foi justamente o que forçou os Mongols, bandidos, outlaws, pagans e Sons of Silence a se reunirem na mesma sala. A força deles criou a aliança que, no final das contas, a limitou. Hoje, esses mapas ainda estão sendo desenhados. O sinal verde entre os Mongols e Laeme pode não estar mais valendo, mas a infraestrutura permanece. O Porto de Montreal ainda movimenta contêineres. A Irmandade Ariana ainda controla o pátio, enquanto os anjos dominam a estrada. Em um mundo construído sobre a violência, a arma mais perigosa não é uma arma de fogo ou uma bomba. É a capacidade de olhar para um rival e decidir que, por enquanto, ele vale mais vivo do que morto.